Boa noite a todos. Todos, possam estar felizes por estar na presença do nosso Deus. Neste momento, vamos começar a louvá-lo, a agradecer o santo nome do nosso Deus, cantando o hino de número 20 da coletânea. Abre os olhos de meu coração. Número 20. Número 43, não mais um.
vamos cantar o número 12. Te louvarei. Que ele possa ser o único adorado e exaltado. Amém? Amém. Vamos ficar em pé neste momento e cantarmos Caminho no Deserto.
Deus, esse é quem tu és. Eu quero ouvir só a igreja. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Mais alto, mais alto. Meu Deus, esse é quem tu és. Agora. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Pode ser mais Deus, bonito. esse é quem tu és. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero convidar agora que vocês continuem em pé para a gente fazer uma oração. Pedir agora a minha esposa Larissa para orar. Oremos. Senhor Deus, glorioso Pai, que está no céu, neste momento te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida que nos concedeste, por estarmos na tua presença, Senhor. Amém. Vem nos abençoar cada dia para que possamos manter, Senhor, o desejo de estar na tua casa, Aleluia. na tua presença, louvando e engrandecendo o teu santo nome. Amém. Abençoa cada um que está aqui, Senhor, os que estão nas suas casas assistindo neste momento. Que o Senhor se faça presente na vida de cada um. Amém. Fica conosco. É o que te pedimos nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do nosso Deus esteja com todos. O amor do nosso Senhor Jesus Cristo nos alcance a cada dia. Amém? Estamos aqui em momentos de louvores, em momentos de adoração ao nosso Deus. E nós queremos agora convidar aqui Gilvaneide, a irmã Gilvaneide, que irá agora louvar ao nosso Deus. Então, que Deus possa ser honrado e glorificado neste momento. Queremos também saudar a todos os irmãos que até esse momento estão assistindo a nossa programação. Quero agradecer aí a irmã Lulu, né, que está acompanhando, a irmã Claudete lá de Bahia, também esteve até agora nesse momento nos acompanhando. Queremos agradecer a irmã Josinete, que mais uma vez pede oração. Daqui a pouco a irmã Josinete a gente ora, se Deus quiser. A irmã Neuza, peço desculpas mais uma vez por não dizer seu segundo nome, viu? É um nome, eu acredito que é alemão, mas é do estrangeiro, então tá difícil. Então, que Deus possa abençoar. E os demais que aqui estão, que já passaram pela live, que estão nos assistindo, porque a gente aqui consegue ver apenas aquelas pessoas que comentam, tá bom? Então, que Deus possa abençoar grandemente. Nesse momento teremos um momento de louvor com a irmã Gilvaneide. Então, que Deus possa ser louvado nesse momento. Nosso Deus possa ser louvado. Amém?
Amém, amém, glória a Deus. Nesse momento nós vamos fazer uma oração agora especial para todos aqueles que assistem a nossa programação, mas principalmente pela irmã Josinete. Também oro aí pela irmã Josiane, né? E estava hospitalizada. E aqui nós vamos orar por ela e o bebê dela, né? Que graças a Deus está bem. E também vamos orar pela irmã Josinete. Eu vou pedir a irmã Neide para fazer essa oração. Certo? Curvamos as nossas mãos e oremos ao nosso Deus. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado por estarmos reunidos em Tua Santa Presença, Senhor. Amém, Senhor. Fica com cada família aqui representada, com cada um que nos assiste nesse momento, Senhor. Aleluia. Em especial a irmã Josinete, o Senhor Amém, sabe as bênçãos que ela deseja alcançar, que o Senhor venha fazer na vida dela, Senhor. Amém. Abençoe também Josiane, que está em fase de recuperação, e obrigada por tudo que ela já passou, mas que ela está bem melhor agora. Amém. Que o Senhor continue trazendo a cura em sua vida. Abençoe ela, seu filhinho, e a todos que nos assistem nesse momento. Amém. Perdoe os nossos pecados, fica com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Quantos conhecem aquela canção? Espero que vocês conhecem. Nós cantamos hoje aqui, né? Caminho no Deserto, cantamos outras, mas eu acredito que vocês conhecem aquela canção que diz assim: estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais. Se me deixarem os pais amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais amigos, atrás não volto nunca mais. Depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto nunca mais. Amém? Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus mais uma vez, né? A todos que estão aqui nesse culto, possam ser todos abençoados, e a todos também que nos assistem pela internet, pela página da igreja, do Facebook, e aqueles que nos assistirão depois pelo YouTube. Eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. A nossa meditação de hoje, nosso estudo da palavra de Deus. Mateus capítulo 7, todos já abriram os versos 13 e 14. 13 e 14. Vamos ler comigo? Diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Algumas versões dizem por ele, referindo-se ao caminho. O verso 14 nós vemos assim: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. A gente tem que entender essa porção aqui do Evangelho de São Mateus, a gente tem que entender no contexto em que ele está inserido, que é o contexto do Sermão da Montanha. Se os irmãos perceberem, vocês estão aí no capítulo 7, mas Jesus vinha aqui falando uma série de discursos que começa no capítulo 5. E no capítulo 5, nós podemos perceber que Jesus inicialmente subiu ao monte e começou a declarar sobre todas aquelas pessoas que ali estavam, naquele monte. Diz que Jesus estava com a multidão ali junto ao lago e se tornou aquele espaço muito pequeno
Então Jesus resolveu subir ao monte com aquela multidão, onde ali tem um espaço muito maior em que Jesus poderia falar tudo o que queria. A partir daquele momento, Jesus abre os seus discursos, abre o seu sermão, que é chamado Sermão da Montanha, e passa então a falar das bem-aventuranças. Os 5 discursos de Jesus, que Jesus falou ali, são narrados até o final do capítulo 7, o início do capítulo 8. Mas até o verso 13 e 14, que é o verso que nós lemos, Jesus já tinha pelo menos falado 2 blocos de discursos. Que era, o primeiro discurso que ele falou era sobre os cidadãos do reino de Deus. Como deveriam viver os cidadãos do reino de Deus. Por exemplo, bem-aventurados os misericordiosos. Então os cidadãos do reino de Deus deveriam ser misericordiosos. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois os cidadãos do reino de Deus deveriam ser pobres de espírito. E aí Cristo começa uma série de discursos até culminar, né? Não que culmine, mas para nós que vamos estudar esse texto de hoje, culmina nessa ideia, que é a ideia central de caminho, de porta, de caminho estreito, de porta estreita. Pois bem, até aquele momento aí Jesus está proferindo o seu primeiro discurso, né, o seu primeiro ciclo de discurso, que era como ser cidadão do reino de Deus. E aqui em Mateus capítulo 7, os versos 13 e 14, ele está numa parte do discurso em que ele está, na segunda parte do discurso, em que ele está orientando, dando instruções específicas para a missão que deveria ser cumprida pelos discípulos. Então essa segunda parte tem que ser contextualizada nesse sentido. Jesus está dando orientações específicas para os discípulos. Então, nessas orientações, Jesus vai falar um pouco de não acumular riquezas, de não assumir o papel de juiz, de persistência na oração e principalmente no quê? No caso aqui, em sempre escolher o caminho mais estreito. Então aqui ele está dando essa ênfase na questão das instruções e orientações para os discípulos. Detalhe, o terceiro bloco de discurso já vai falar de algumas parábolas do reino de Deus. Porque a mensagem central, na realidade, do Sermão da Montanha e também do livro de Mateus é o reino de Deus, né? Então vamos lá, irmãos. Vamos pensar um pouquinho sobre o texto de hoje, certo? Gente, como é que deve viver o cidadão do reino de Deus? Talvez o verso de hoje nos responda isso. O verso 13 e o verso 14. Como é o caminho? Qual é a porta que nos conduz ao reino de Deus? Vocês acham que é um caminho largo ou um caminho estreito? Uma porta larga ou uma porta estreita? Responda. Estreita ou larga? Estreita. Estreita. Jesus disse que estreito e apertado é o caminho que conduz à vida. Mas sabe por que Jesus falou que era estreito? Depois de proferir tudo isso, depois de falar de como deveria viver o cidadão do reino de Deus, depois de dar instruções específicas para os discípulos sobre sua missão, ele diz: estreito é o caminho. Eu vou explicar por quê. Olha bem. Jesus havia dito até esse momento vários pontos sobre como o caminho do reino de Deus é estreito. Então, o que seria estreito? A gente pensa muito isso. Não, largo é o caminho do mundo. As pessoas podem fazer o que quiser. A gente pode beber. Eles podem ter não sei quantas mulheres, né? No caso os homens, no caso das mulheres, ter não sei quantos casamentos. Então as pessoas pensam muito por esse contexto atualizado da Bíblia, né? A gente, de certa forma, traz para o nosso dia a dia. Mas o que a gente tem que pensar é a Bíblia em seu contexto imediato. E pensando no contexto imediato, no que Jesus estava falando, o que seria esse caminho estreito, nós temos que entender o seguinte: o que era esse caminho estreito? A partir daquele momento, Jesus estava... Aquelas pessoas, quando ouvissem Jesus, iriam entender o que Jesus estava falando, porque naquele monte, aquela montanha onde eles estavam, ali reunidos, para ouvir Jesus, era uma montanha que ele passava todos os dias, e que aquela montanha tinha um caminho estreitinho, que eles deveriam se apressar para não aglomerar muita gente, porque
porque era muito estreito e era o caminho que eles tinham para chegar até as portas de Jerusalém. Por isso que Jesus fez essa referência de caminho estreito e de porta. Então, o que seria esse caminho estreito? Vamos lá. Por que é tão apertado? Eu achei interessante que um comentarista bíblico diz assim, o caminho do reino é difícil porque exclui todo o nosso egoísmo e nos obriga a andar com poucas pessoas. Essa passagem é forte. Vou colocar mais para cá porque essa passagem é forte. A Bíblia diz que o caminho, a porta é larga, né? E o caminho é largo, e são muitos os que entram por ele. Já a porta estreita e o caminho estreito são poucos os que entram. Então, na realidade, quando você decide ser cristão, Jesus está dizendo ali no Sermão da Montanha, quando você decide ser cristão, quando você decide ser um cidadão do reino de Deus, saiba que você não vai compactuar, ou as pessoas não vão compactuar, a maioria, com a sua opinião, com o seu jeito de viver. Saiba disso. O texto diz que muitos os que entram pelo caminho largo, muitos os que entram pela porta larga, mas são poucos os que entram pela porta estreita, pelo caminho estreito. Então o que Jesus está dizendo? Andar no caminho de Deus, ou ser do reino de Deus, ser um cidadão do reino de Deus, é viver num caminho em que a maioria acha estranho. A maioria acha, vamos supor, muito distante da realidade. E parece que o que Jesus está, de fato, propondo no Sermão da Montanha é que nós deveremos andar ou viver numa realidade diferente, numa contramão da maioria. E tem como a gente perceber isso no sermão? Eu vou analisar algumas partes do sermão, do capítulo 5, até o momento das bem-aventuranças, até esse momento em que Jesus disse que o caminho é estreito e a porta também é estreita. Primeiramente, Jesus começa o seu sermão da montanha, como eu já falei hoje, com as bem-aventuranças. Então, o que é que Jesus diz? Bem-aventurados misericordiosos. Gente, sejam sinceros, pelo amor de Deus, e não sejam hipócritas. Nós estamos numa sociedade, as pessoas têm misericórdia umas das outras, compaixão, sentimento de piedade, de perdão pelas outras pessoas. A maioria é assim, sejamos sinceros, é? E Jesus diz, bem-aventurados e misericordiosos. É estreita a porta, porque a porta larga, muitos entram. E a porta estreita exclui muitos. Então, não é um caminho comumente seguido pela maioria. Portanto, quase ninguém é misericordioso. Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito. No mundo em que a sociedade é egoísta, se orgulha do que tem, não nem do que é, mas do que tem, nós sabemos que muitas vezes as pessoas têm partido por esses caminhos, né? A maioria não acredita nessa questão da pobreza de espírito. As pessoas vêm assumindo posturas gananciosas, posturas, vamos supor assim, de desprezo pelo outro e nunca de amor, de compaixão. Outra coisa que nós podemos pensar nas bem-aventuranças, Jesus diz assim, bem-aventurado quando vos perseguirem. Eu pergunto, quem aqui gostaria de ser perseguido? Então, eu vou viver uma vida em que eu tenho tranquilidade, eu posso estar tomando a minha água de coco tranquilo, de bem com todos e com todo mundo, e que ninguém vai me perseguir pelo que eu falar, pelo que eu pensar. Então, Jesus diz, é estreito por isso, porque você, ao escolher ser um cidadão do reino de Deus, você está escolhendo também, em algum momento, ser humilhado, sofrer perseguição, sofrer humilhação, desprezo das outras pessoas. Então, quando a gente escolhe o caminho do reino de Deus, a gente tem que entender que vai passar por perseguições. Aí Jesus continua ainda no capítulo 5, e ele vai falar de outros pontos bem interessantes. A lei em sua plenitude. Eu fico imaginando que Jesus está falando aqui, obrigado, de caminho estreito, porque Jesus
já tinha passado por todos esses discursos durante o seu sermão. E o que acontece? Observe em mim, que está bem claro aqui, ó, que Jesus fala boa parte do capítulo 5 sobre a plenitude da lei. Não penseis que eu vim revogar a lei, né? E os profetas eu vim cumpri-la, até que a terra e o céu e a terra passe, nenhum e um tio jamais se passará da lei. É o capítulo 5, verso 17, né? 18. Mas aí, Jesus está dizendo, olha, eu vim dar o verdadeiro sentido da lei. A lei que muitas vezes tem em sua exterioridade levado muitas pessoas, inclusive, a desprezar o outro, a julgar o outro. Já falaremos também do julgamento. E era assim que acontecia com aqueles fariseus, aquele público-alvo para o qual Cristo estava dirigindo muitas vezes sua mensagem, que viviam na exterioridade da letra. Eles diziam que não podiam matar. Jesus disse, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, eu porém vos digo, que aquele que chamar o outro de louco, de ofender o seu irmão, esse será réu de fogo eterno. Então perceba uma coisa, Jesus está dizendo, olha, vocês aí que ficam julgando o outro, que apenas interpreta a lei na sua literalidade, em sua exterioridade, não matar como alguém que tira a vida física de outra pessoa. Eu quero dizer que existem outras formas de tirar a vida, que é o quê? Que é ofendendo, humilhando a outra pessoa. Então, quando você humilha a outra pessoa, saiba que você está descumprindo o mandamento da lei de Deus, não matarás. Porque a gente acha que só mata se pegar uma faca, um revólver e atirar na outra pessoa, mas quando você é ofendido, é machucado por dentro, de certa forma, quando você machuca alguém, você matou aquela pessoa. E Jesus diz, esse é o sentido da lei, não adulterarás. Se você quer aparentar para a sociedade o adultério, que seria ficar com a mulher do outro, né, do próximo, ou ao contrário, você também, do homem, mas saiba que só em você pensar, em cobiçar em seu coração, isso já é adultério. Então, veja que o caminho de Cristo é um caminho estreito, mas não é um caminho estreito em sua exterioridade, mas em seu significado pleno da sua palavra. E aí Jesus continua, ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás nem por Jerusalém, jurarás por Jerusalém. Mas eu digo que qualquer um que fizer algum juramento falso, já está pecando. E aí Jesus vai aprofundando, ainda diz assim, ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Se alguém te fez um mal, saiba, meus irmãos, que até aquela época, eu sei que é muito difícil a gente pensar que Deus tinha colocado lá na sua lei, olho por olho e dente por dente. Tipo, se alguém, irmã Francisca, da sua família, alguém de outra família furasse o olho de alguém da sua família, Deus disse, então o que é que você tem que fazer? Isso no Velho Testamento. Você tem que ir lá e furar o olho também de um membro da família dele. Eu sei que isso é muito difícil. A Bíblia diz no Velho Testamento. É porque eu entendo que a revelação é progressista. Quando Jesus chega e diz, isso acabou, irmãos. Não é mais olho por olho, nem dente por dente. Porque o que Jesus está dizendo aqui é algo que não tinha sido dito até então. Porque para aquela cultura, o certo era, alguém que fez o mal, você faz do mesmo jeito, paga com a mesma moeda. Era o princípio da vingança. E Jesus disse, não é mais o princípio da vingança, é o princípio da tolerância, é o princípio do amor, é o princípio da paciência. Veja que o Evangelho é desafiador dentro de uma cultura em que vingança era normal. Vingança era algo normal já para aquele tempo. É bem entendível, claro, que para o Velho Testamento na época lá, já era uma novidade em relação aos outros povos. Os assírios, por exemplo, se pegasse uma pessoa que tinha ferido o olho de alguém de sua família, eles não só arrancavam o olho, mas arrancavam o braço, a perna, a língua. E quando a
Bíblia deu esse princípio de olho por olho, dente por dente, é para que quando alguém fizesse alguma coisa de mal, arrancasse a orelha de outra pessoa, fosse só arrancada a outra orelha, nada mais do que isso. Mas Jesus disse, não, isso não existe mais. O princípio agora é um princípio de tolerância, de amor, de paciência. E para uma época daquela isso era algo difícil de se fazer. Ainda hoje, quando alguém faz o mal, agora falem a verdade, não sejam hipócritas. Eu estou falando, por favor, não me entenda que eu estou dizendo com os irmãos aqui. Eu estou dizendo comigo mesmo. Nós somos hipócritas. Porque quando a pessoa faz o mal, qual é o nosso desejo? É ser paciente e tolerante com ele? Não. É dar outra face? Não. A gente quer, de certa forma, retribuir também com o mal. E Jesus pede que nós façamos o quê? Retribuímos o mal com o bem. E para aquela sociedade, do olho por olho, dente por dente, já era difícil. Para nós hoje é difícil. Imagine para aquela sociedade de olho por olho, dente por dente. Então Jesus, apertado é o caminho, estreito é o caminho. Aí Jesus segue na sua argumentação e diz assim, amem seus inimigos. Já preguei sobre isso outra vez. É uma pregação chamada Mensagem Revolucionária de Jesus. Porque todas as religiões pedem para amar o próximo. O judaísmo, lá em Levítico, o capítulo 19, já pedia que amasse o próximo. Mas Jesus propõe algo diferente. Ele diz o quê? Amem os vossos inimigos. Orem pelos que vos perseguem. E isso então era novidade. Então o caminho de Cristo se torna estreito, porque Cristo parece que vem pedindo uma sequência de discursos, do capítulo 5 até o capítulo 7, no qual nós estamos estudando hoje. Ele vem pedindo coisas que para hoje parece ainda ser impossível, porque as pessoas parece que não amam, as pessoas continuam odiando, ou odeiam por causa da cor, ou odeiam por causa da orientação sexual, ou odeiam por causa de qualquer outra diferença. As pessoas não aceitam as diferenças, e as pessoas não conseguem amar nem os amigos. Imagine os inimigos. As pessoas tratam os amigos como se fossem pessoas que nunca conhecessem, não tratam o seu próximo como fossem pessoas que nunca conhecessem. Imagine tratar o seu inimigo bem. Mas Jesus nos ensina a tratar o inimigo bem, a aceitar, a respeitá-lo nas suas diferenças. E então Jesus diz, é estreito. Não é fácil isso. Amar quem te persegue, quem te ofende, quem te machucou. Perdoar. Já vamos falar do perdão. Porque nós somos orgulhosos, egoístas. Nós vivemos uma religião para nós mesmos. E essa religião que nós vivemos para nós mesmos não nos permite perdoar. Porque nós nunca iremos entender que ofendemos as outras pessoas. E somente que nós é que somos ofendidos pelos outros. E isso é triste. Porque nunca numa relação alguém admite muitas vezes que está errado. Por causa do orgulho. Às vezes pode até estar. Isso é num casamento, isso é dentro de uma igreja, isso é dentro de uma família. Vocês já perceberam isso? Às vezes a pessoa não, você está certo, mas você tem um mas. Você também fez isso. A gente nunca assume a nossa culpa dizendo que somos totalmente culpados, mas assumindo a culpa, mas já colocando a culpa no outro. Nós não conseguimos admitir os nossos erros, porque nós sempre tentamos justificar pelos erros do outro. Mas você também faz assim, você fez assim. E é dessa maneira a sociedade. Por isso que viver um cristianismo pleno, um cristianismo verdadeiro, um cristianismo à luz do Evangelho, do Reino de Deus, que Cristo prega aqui no Sermão da Montanha, é muito difícil, é estreito. Porque o que Cristo está nos convidando aqui é fazer não obras para se salvar. A gente já falou isso. Mas é depender dele para conseguir realizar tudo isso, para conseguir amar o próximo, para conseguir perdoar, para conseguir ser misericordioso. Porque sem Cristo nós não somos ninguém. Devemos ter total dependência dele.
Sem mim nada podeis fazer. O problema é quando o ser humano busca por sua justiça própria ter tudo isso que ele não consegue por ele mesmo e que precisará de Cristo para conseguir. Só Cristo é capaz de colocar no homem o verdadeiro amor, o verdadeiro perdão. Porque Ele é a fonte do amor, Ele é a fonte do perdão, Ele é a fonte da misericórdia. E, portanto, só seremos misericordiosos, só perdoaremos se nós formos diretamente à fonte que é Jesus. Então vamos lá. Jesus também diz o seguinte, olha como é estreito esse caminho, porque exige de nós postura muito mais do que aparentar ser algo. Aparentar não matar, aparentar não adulterar. Ele quer uma mudança interior, por dentro. Aparentar amar. Ele quer que de fato amemos. Olha só. Outros princípios que Cristo vinha colocando até aquele momento do capítulo 7. Em seus discursos. No seu sermão da montanha. Ele disse assim. Que os discípulos teriam que ter cuidado nas suas instruções para os discípulos, de não aparecer. Não façam como os hipócritas que vão para as praças públicas e lá, eu oro, né? Como a oração lá do fariseu. Olha, eu sou bom, eu não sou como esse daí, eu estudo a Bíblia, né? Eu oro. Ele nem estuda a Bíblia, ele nem ora. Aí aquele coitadinho lá no tempo, vai bem devagarzinho assim, ó, num canto, nem participa da igreja. Jesus, ser propício de mim, que sou pecador, tem pena de mim. É mais ou menos assim, tem pena de mim. Sem nem orar, Senhor. Tem até vergonha de ir na frente, me perdoa. Qual é o que Jesus pergunta na parábola de Lucas? Quem é dos dois que desceu justificado? Aquele que não sabia nem orar. Aquele que não sabia nem falar. Aquele que ficou com a cabeça para baixo. Mas aquele que se exaltava. Aquele que queria aparecer. Aquele que faz oração em público, que quer aparecer. O texto diz, inclusive, que tem muitos que na hora do jejum, sabe o que fazia? Para dizer que jejuava bem. Botava uma maquiagemzinha no rosto, né? Para dizer que estava todo desfigurado. Ou tirava a maquiagem, sei lá, deixava... Para dar aquela ideia de palidez e triste, para dizer, olha, o bichinho está sofrendo, está jejuando. Aí é o nome de Deus. Tem pessoas que fazem isso, né? Aparência de piedade, aparência de religião verdadeira. Mas é tudo para exaltação própria. Aparecer. E Jesus, não é que a gente não deva orar em público, não é isso. Tem gente que usa esse versículo para dizer que não é para orar só em casa, não é para orar na igreja. Não, não é isso. Mas é a verdadeira motivação. O que faz você estar jejuando? O jejum também serve. O que faz você estar orando? É simplesmente para aparecer. E Jesus disse, o cristão não pode viver de aparência. O cidadão do reino de Deus não pode viver de aparência. E aí Jesus nos convida a não aparecer. Mas é muito complicado. Porque qual é o que a maioria pensa? Não, eu quero aparecer. O que a sociedade quer? Quer estar se destacando nas redes sociais, nos Facebooks. Quer ganhar um número de seguidores. Então as pessoas querem ficarem apagadas? De maneira nenhuma. Então o que Cristo nos convida a ser como cristãos, para os olhos da maioria, e são muitos os que entram por eles, por esse caminho, por essa porta, é muito, digamos assim, estranho. Impactante, porque o que a pessoa quer mais hoje? Na época de Cristo era assim, hoje continua sendo assim, é aparecer. Jesus também disse que nós temos que aprender a perdoar. Já falamos um pouquinho de amar os inimigos, mas perdoar é tão difícil, né? Quando a pessoa faz um mal a gente, machuca. Tem pessoas que são mais fáceis de perdoar. Eu não quero que ninguém fale hoje, viu? Porque alguém pode dizer, não, realmente eu tenho dificuldade de perdoar. Mas eu vou perguntar assim, levante a mão. O pessoal não vai ver aqui, né, na live. Me respondam. Levante a mão aqueles que tem um coração mais mole, que conseguem perdoar facilmente. Levante a mão. Agora, aqueles que têm mais dificuldade de perdoar, levanta a mão só para eu ver. Pronto. Agora eu pergunto, mas não precisa responder, só na mente de vocês. Vocês que
encontram dificuldade para perdoar. Não é difícil? Por isso que a Bíblia diz que é estreito o caminho. Porque é uma coisa que nós não conseguimos por nós mesmos. É algo que nós precisamos de Deus para isso. E às vezes a vingança é o estágio mais comum, é o normal, é o natural. Era no tempo de Jesus e é hoje. No tempo de Jesus era tão natural que era olho por olho e dente por dente. Então hoje as pessoas têm dificuldade porque o normal é não perdoar. Se uma pessoa que faz mal, você vai fazer o bem. De onde é que existe isso? Veja como é. O caminho é um desafio. Quando Jesus está dizendo que o caminho do reino de Deus é um caminho estreito, é porque é um desafio. Se você pega um caminho largo, um caminho que já está todo aberto, limpinho, para você andar, você vai com facilidade, não tem desafio nenhum. Mas quando você pega um caminho estreito, quando você pega um caminho cheio de buracos, um caminho cheio de espinhos, são desafios. Você tem que levar uma pedra, tem que levar um buraco, tem que ter cuidado para o carro não cair num abismo ou em outra coisa. Por quê? Porque você tem maiores desafios diante de um caminho mais estreito, um caminho mais, digamos assim, difícil de acesso e apertado. Então o caminho que Cristo propõe, o reino de Deus que Cristo propõe, é um reino de desafios. É um reino de aprender a amar, é um reino de aprender a ser misericordioso, é um reino... E hoje a gente olha para essa sociedade, compara esse texto do Sermão da Montanha, faz um raio-x, bate com a sociedade e vê que não bate, a maioria não vai para o caminho. Nem mesmo entre aqueles que se dizem filhos de Deus, entre o meio evangélico, que parece que está dentro de um grupo de pessoas que passam a disseminar ódio nas redes sociais. Então, nós conseguimos, eu olho para o Evangelho Bíblico, eu olho para Mateus, eu olho para o desafio que Cristo propõe para nós, e eu vejo quão distante as pessoas estão desse ideal do reino de Deus que Cristo tem pregado. Eu estou fechando, irmãos, a mensagem. Sabe o que é que Jesus propõe também no Sermão da Montanha, antes de chegar a esse versículo? Sabe o que Jesus propõe? Não acumular riqueza. Como assim? Vivo numa sociedade que eu quero ter meu carro, eu quero ter a minha melhor casa, eu quero ter... Hoje o princípio é acumule bens, acumule riquezas, porque estamos no mundo capitalista, mas não estamos naquele mundo bíblico que os primeiros cristãos vendiam todas as suas propriedades, vendiam e distribuíam com os outros. Não! Estamos diante de uma sociedade que está acumulando. Jesus diz: não ajuntes tesouros na terra, mas no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. Sabe o que aqui também a Bíblia diz? Persistência na oração. Gente, quem é que quer orar e demorar a resposta da oração? Tem gente que quer a resposta imediata. Então, para ver, com certeza, a irmã Francisca, ora pelo seu esposo, deseja que ele se converta. Ah, está demorando. Quando não queria, não, eu vou orar, agora ele já vai estar aqui. Portanto, há um desafio. Precisa persistir. Jesus disse também: o que quereis que os outros vos façam, faça ele também. Ora, se você quer que a pessoa te faça um bem, se você não quer ser ofendido, se você não quer ser humilhado, se você não quer que ninguém te ofenda, fira você, então não fira outra pessoa também não. Nós muitas vezes não entendemos, né? Nós ferimos as outras pessoas, e quando somos feridos nós achamos ruim. Mas nós não ferimos também as outras pessoas? É porque a gente tem que entender que a gente tem que fazer para o outro que nós gostaríamos de que as outras pessoas fizessem conosco. Nós temos que aprender a tratar o outro como gostaríamos de ser tratados. Então, torna-se um caminho estreito. Bom, irmãos, aqui eu encerro a mensagem. E vocês podem me dizer: irmão Gilvan, você falou só do caminho estreito. Qual é o caminho largo? É porque o caminho largo, ele exclui
tudo isso que nós falamos hoje. Todas essas possibilidades. No caminho largo ninguém perdoa. Charlene. No caminho largo ninguém tem misericórdia. No caminho largo é largo. É o caminho que você não faz nada disso. O desafio é fazer isso. O desafio é amar o inimigo. O desafio é fazer o bem àqueles que nos fazem o mal. O desafio é tratar bem aqueles que nós não gostaríamos de tratar. O desafio é não acumular riquezas, porque no caminho largo está aí. Adquira. Nem que por isso você tenha que pisar o outro, passar por cima do outro. Então o caminho largo é tudo que não é proposto por Cristo para o reino dele. Então você pode fazer tudo que não está aqui. E aí você vai estar seguindo o caminho largo. A pergunta que eu faço hoje é: por qual caminho nós iremos nos decidir hoje? E aí, Laís? Pelo caminho largo ou pelo caminho estreito, Sofia? E a irmã Francisca? Iremos aceitar o desafio de Cristo de seguir aquele caminho que Ele tem proposto para nós? Mesmo que nós aprendemos hoje que nós não vamos fazer por nós mesmos, nós precisamos depender de Deus para isso. Então que seja essa decisão de aceitar o caminho que Deus propôs para nós, mesmo que ele seja estreito, mesmo que ele seja desafiador, mas é o caminho do reino de Deus. Seus olhos estão corretos e dão em caminhos de morte. Os homens dizem estarem completos, fazem orações que não passam do teto, e dão em caminhos de morte. Caminhos que levam à bebida, caminhos que levam à prostituição, caminhos trilhados sem saída, caminhos que de morte são, caminhos de morte. Mentiras que parecem serem verdades, princípios cheios de iniquidades que dão em caminhos de morte, caminhos que levam à bebida, caminhos que levam à prostituição, caminhos trilhados sem saída,
Jesus é verdade. Quero convidar vocês a ficarem em pé agora e cantar só essa última estrofe comigo. Mas há um caminho que leva a vida. Qual é? Jesus no coração. Agora, mano. Ele é a verdade. Ele é a saída. Minha salvação. Jesus de verdade. Minha vida. Jesus é a verdade. O quê? Oremos, nosso Deus, amém. Glória a Deus. Senhor Jesus, quando o Senhor, ali no monte, naquele monte, o sermão da montanha, o sermão das bem-aventuranças, convidaste, Senhor, aquele povo para ouvir tua palavra. Tu abriste uma série de discursos, de palavras, de sermões, propondo um desafio para aquele povo há 2000 anos. E hoje, depois de quase 2000 anos, nós estamos ainda enfrentando, a sociedade enfrenta, o mundo enfrenta esse desafio, Pai, de te buscar. Por isso, Senhor Deus, que eu oro a Ti nesse momento, que o Senhor dê força para aceitar esse desafio, o desafio de ser um cidadão do Teu reino, que seja essa oração. Peço também a bênção, Senhor Deus, especial sobre a irmã Josinete. Abraça a causa dela. É isso que nós rogamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, só para finalizar, estamos tendo um pouquinho de barulho aqui, não sei se vocês estão ouvindo aí, mas estamos no fim, né? Queremos agradecer mais uma vez a irmã Josinete, a irmã Lulu, a irmã Raquel Rasoto, que eu ainda não havia mencionado o nome. Obrigado, irmã, por participar conosco. A irmã Neuza, não direi o segundo nome. Depois a irmã diz aí seu nome pra gente. A irmã Claudete, mais uma vez, lá de Bahia. Irmão Valso, bênção, irmão Valso, obrigado mais uma vez. A irmã Iris Marasti, nome também difícil. Então, nesse momento, nós queremos agradecer a todos pela participação e por ter vindo. Queremos agradecer a todos, viu? Irmã Francisca e Charlene, mãe, sejam sempre presentes aqui, serão sempre convidados, sejam bem-vindos ao nosso meio e são convidados a adorar conosco. Fiquem todos na paz, né? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto. Senhor Deus tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Então tenham todos uma boa semana na presença do nosso Deus. Graça e paz a todos. Até semana que vem. Amém.